Olá, todo mundo. Este é o Stratocast, o podcast de Strategia.digital e da TDS Company. Comigo hoje estão aqui Felipe Calegário, professor do Centro de Informática da UFPE, onde por acaso eu sou professor emérito e cientista associado da TDS, e André Neves, que é nosso convidado frequente, membro da banca, membro emérito da banca, desde que essa coisa começou. André é professor do D-Design da UFPE e cientista associado da TDS também. E esses dois caras são cobras em inteligência artificial. A gente está vivendo uma espécie de um frenesi de inteligência artificial nos últimos, pelo menos, 3 anos. Desde que ChatGPT foi publicado em novembro de 2022, até a comunidade de inteligência artificial e de computação em geral vive de sustos, surpresas e arrepios. Vez por outra aparece uma coisa que a gente não esperava vindo de absolutamente lugar nenhum. Aliás, o próprio ChatGPT foi um exemplo disso para partes significativas da comunidade de inteligência artificial e de computação, que não esperava um modelo nem com aquela qualidade elementar que ele surgiu em novembro de 22. Os chutes melhores que a gente tinha era para 2025, 2027, por aí. E de lá para cá, o que aconteceu não foi normal, em boa parte por causa da existência de modelos e datasets, conjuntos de dados gigantescos, open source, com licenças de software aberto, que fazem com que, basicamente, qualquer pessoa que tenha acesso a uma capacidade computacional razoável possa refinar, possa evoluir o modelo, possa analisar suas respostas, em suma, possa experimentar com modelos abertos que existem hoje, literalmente, aos milhares. Felipe Calegário está surfando essa onda desde que a bagaça começou, e vai contar para a gente um pouco da história, assim, dos próximos 5 anos. Mas vindo de lá para cá, vindo tipo assim, de 2029 para cá, Calegário. Sabe por quê? Porque a história indo daqui para lá está mudando numa velocidade tão grande que a gente está gravando hoje, quando esse negócio foi ao ar, tu está contando o passado. Tu vai dizer, vai acontecer tal coisa, aí já aconteceu. Diz aí, o que é que tu acha? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é que a forma como a gente interage hoje é chata. Muito. Chata demais. A gente está sempre embocando dentro de um chat, alguma coisa baseada em texto. Eu acho que um ponto interessante vai ser na interação. A gente vai ter um nível de interação que a gente não vai nem perceber que a gente está falando com um agente artificial. A gente já teve falando do passado, né, já teve alguns lançamentos, por exemplo, da OpenAI, prometeram uma interação muito mais por voz, você interrompendo. E até teve toda uma confusão da voz de Scarlett Johansson, que ficou muito parecida e sedutora como Her. Por causa disso, eu acho que a gente vai começar a ter algumas falhas de percepção desses agentes. Vai ser tão natural a gente falar com eles que a gente vai começar a ter... Já tem hoje com texto. Imagine daqui a uns 3 anos, vou nem botar 5. Nós estamos falando de incorporação dos agentes, né? Incorporação. Embodiment. Mas não é nem isso. É como você percebe o agente. Você vai ter uma relação emocional e íntima com o agente. Vai ter aquela sensação de que você está... vou começar a confiar demais nele. E isso pode ser um perigo. E um risco gigante. E um risco que você pode ser manipulado. E aí tem um texto massa de Yuval Harari, né? Que ele fala dessa... Não precisa os robôs terem corpos e tal para dominar a gente. Não, basta acoplar aqui em cima das cabecinhas da gente, vai controlando a gente, vai tomando a decisão, vota em tal candidato, porque é melhor. Toma tal decisão, outra aqui do seu negócio. Vai ser melhor para você. E a gente já vê essa coisa íntima dos relacionamentos com, por exemplo, os companheiros, né? Muito no Japão a gente vê essa coisa de os namorados, as namoradas e tal. Imagine que com o avanço da corporificação, você ter coisas que hoje parecem estranhas, né? De você se relacionar com um agente de forma física também, aquilo ali já está embutido um nível de inteligência e de... Eu ia falar consciência, mas ia entrar num buraco tão fundo que é melhor não falar. Melhor não falar. Deixa pra lá. André, e o que é que tu acha? Rapaz, o primeiro Calegário falou de namoradas e namorados. E eu percebi... Foi rápido, mas eu percebi que são namoradas digitais, né? Sim. E namorados digitais. Veja, eu sou do tempo que quando as pessoas começaram a namorar online com outras pessoas, eu já achava estranho. Porque namorar para mim é contato, né? Mas a pessoa namorava sem nem ver o outro. E pior, por texto, né? Por texto. E começava a conhecer as pessoas por texto. Porque, veja, muito mais complicado do que namorar é conhecer alguém
Porque você pode até namorar com alguém presencialmente, aí se afasta, né? E mantém a relação à distância. Mas as pessoas criavam a relação à distância. E isso tem acontecido muito nos últimos 30 anos, 20 anos pelo menos. Isso. Um monte de gente que descobre outras pessoas à distância, nunca viram a pessoa, porque isso não via mesmo, era só texto. Conversava e ia se encantando com a personalidade do outro, né? Isso já vai ser possível, já é possível agora com os agentes inteligentes. Tem gente hoje namorando com agentes inteligentes. Esse tu falou isso, exatamente isso. Isso. De gente namorando com máquina. Com máquina. Você tem Réplica, por exemplo, um serviço que tiveram, e aí foi um negócio interessante, eles cortaram a parte meio pornográfica da interação e muita gente começou a reclamar. Aquela coisa erótica estava sendo envolvida. Mas isso não era parte do namoro? Justamente. De uma hora para outra, sua namorada não fala mais coisas eróticas com você. Não fala mais nada erótico. Você diz, e agora? Censura. Censura. A censura dos relacionamentos virtuais. Isso no ponto de interação, eu acho que os modelos vão ficar cada vez mais complexos, puxando também para essas outras possibilidades. Desse ponto de AGI, né, Artificial General Intelligence, superinteligência, a gente pensar mais do que uma inteligência que pensa mais do que a gente. Mas se você pensa, hoje já está acontecendo isso, de que você tem um ser humano médio, Paulo, né, falar ser humano médio, mas os próprios modelos que já existem hoje já dão de lavada um monte de ser humano que não, por exemplo, não tem articulação da linguagem para escrever daquele jeito. Não só para escrever, né? Porque tem muita voz sintetizada que é muito melhor, inclusive, do que as nossas vozes aqui nesse podcast do momento. Mas Calegari, vê só, tem uma coisa aqui que eu queria pensar junto, nós três. A maioria, para não dizer a vasta maioria das performances humanas é só mediana. A gente não está o tempo todo em alta performance, no modo alta performance. Porque isso dá um trabalho danado. E porque a gente não precisa. Ou seja, na prática, quando alguém diz, resolve esse problema aqui para mim, eu posso mover esse copo daqui para cá e o problema está resolvido, porque era para tirar ele daqui da frente. Mas, na realidade, talvez a solução desejada fosse esse copo ir lá para o fim do mundo e ele não aparecer mais aqui. Mas eu só fiz o mínimo necessário. Quando a gente olha para essa coisa, nas performances no trabalho, nas performances, em muitos casos, na vida social, política pessoal, a gente tem um potencial de intervenção de agentes inteligentes nesse espaço agora, principalmente quando a gente fala o espaço de contribuições textuais, onde a vasta maioria dos agentes inteligentes de medianos para cima já consegue suplantar a performance dos agentes humanos de mediano para baixo, certo? Certo. E aí? Aí o que eu acho é que a gente vai, num campo de colaboração, ampliar esses espaços de exploração. Tu escreveu o livro em quantas horas? 16. 16 horas. Esse está mencionado no outro Stratocast. Não é exatamente um livro, se bem que se eu aumentasse o suficiente a fonte, ele quase que era. É um texto razoavelmente sofisticado, escrito em inglês, sobre uma teoria completamente nova, que eu fiz em 16 horas, com 4 agentes inteligentes. Basicamente, tu ampliou o teu espaço de exploração e conseguiu, de alguma forma, estruturar um caminho. Quer queira, quer não, um texto escrito é uma serialização de um conjunto de ideias. Sim. A gente pode pensar, o hipertexto é aquela coisa. Não, quando a gente vai ler, é uma coisa sequencial. Sim. Então, você está afunilando um espaço semântico possível, um espaço de combinações possível, jogando os agentes para explorar, trazendo para tudo de um jeito palatável. Sim. Então, imagine a capacidade que a gente tem de explorar. Eu queria também trazer essa coisa de inovações científicas, de outras descobertas, a gente começando a entender qual é a melhor forma de colaboração, a gente vai alcançar esses níveis de exploração. E eu acho que a minha pesquisa é muito na área de co-criatividade humano-computador. Quais são as melhores formas da gente ativar no ser humano o que é para ser humano mesmo e ativar na máquina o que é para ela. Bota tudo que for para exploração de grande quantidade de dados e tal, me dê pelo menos a essência, porque eu sou muito bom como ser humano, e assim, falando da espécie, não eu, instância da espécie, mas eu sou bom, talvez, para dar sentido, conexões entre essas coisas, que eu consigo ver, eu não consigo ver todas as camadas, mas quando eu abstraio,
eu consigo fazer esse tipo de conexão. Eu posso trazer também a experiência do corpo, a experiência das emoções e tal, para fazer esses melhores caminhos. Entendeu? Mas você falou de espaços semânticos. Isso. E a gente usa isso na TDS, André, para desenhar agentes inteligentes. Isso. E isso não é futuro. Isso a gente já estava falando de espaços semânticos no futuro aqui. E só para dar uma ideia do tamanho da confusão que a gente está metido com essa evolução tão rápida de inteligência artificial, Calegari está falando de espaços semânticos numa dimensão tal que ele estava olhando para um futuro de daqui a, sei lá, meia década. Enquanto isso, olhando para uma dimensão bastante específica de agentes artificiais colaborativos de propósito específico, você estava falando de coisa muito mais aberta, muito mais geral, muito mais, talvez, social, muito mais livre, solta no ambiente, mas se a gente restringir, a gente faz coisas mágicas. Faz, porque, na verdade, a gente está começando a descobrir, né? São 3 anos de grandes modelos de linguagem. E a gente está começando a descobrir agora, há pouco mais de um ano, a humanidade está descobrindo que esses modelos são múltiplas pessoas, são múltiplos modelos. Ele é um modelo bem grande, mas dentro dele tem um monte de personalidades, um monte de possibilidades. Tem uma brincadeira que eu faço sempre com as pessoas, né? Me dizem, como assim, André? Eu não entendi esse espaço semântico, não. E tem um exemplo óbvio, mas que é muito bacana, que é perguntar para o ChatGPT, ou para o Gemini, ou para o Claude, tanto faz, o que é um garfo. Você pergunta para ele o que é um garfo. Ele vai dizer, um garfo é um talher da cozinha, funciona junto com a faca, com a colher, massa. Aí você fala assim, ó, agora você é um mecânico de bicicleta e está lá na oficina. O que é um garfo? O garfo é uma peça da bicicleta que encaixa aqui assim, vai explicar com outra explicação diferente. E eu posso piorar, dizer, agora você é um treinador de xadrez de criança. Explica aí o que é o garfo. O garfo é o movimento do xadrez que funciona assim, usa em tal momento. Veja, o mesmo autor, o mesmo assistente inteligente lá, ele é vários assistentes inteligentes. O que a gente tem feito na TDS Company em estratégia é ajudar as pessoas humanas a alcançar esses espaços semânticos corretos. Você cria um assistente, diz, eu quero um assistente que é mecânico de bicicleta. E eu digo a ele alguma coisa que ele não sabia, mas eu ativo os espaços semânticos dele. Da mesma maneira, tem espaços semânticos que não são de domínio, de conhecimento, mas de personalidade. A gente também vem descobrindo isso aos pouquinhos, né? Mas é cada vez mais absurdo que a gente tem descoberto. É que, assim, o motor como do GPT-4 ou do Gemini Pro, qualquer um desses, ele tem um monte de espaços semânticos de identidade. Eu posso dizer, você é um mecânico de bicicleta japonês, de uma cidade pequena no interior do Japão. Ele vai se comportar completamente diferente na fala, na maneira de conversar, se eu disser que você é um mecânico de bicicleta de Amsterdã. Muda completamente. Veja, muda tudo. Isso. Muda a resposta, muda a fala, muda o tom, muda tudo. Ou seja, ele é capaz de simular um monte de pessoas. A gente mistura muitas palavras assistente com motor de linguagem, com não sei o quê. Assistente, nesse contexto, é um personagem criado dentro desse universo, ativando os espaços semânticos certos. A TDS faz isso muito bem hoje, Silvio. A gente tem estratégia na nossa plataforma lá, né? Um espaço onde qualquer pessoa pode criar o seu próprio assistente ou os seus vários assistentes e dizendo para ele o nome, a idade, a etnia, o gênero, o perfil comportamental dele, você escolhe o perfil comportamental e o estilo narrativo. Além disso, você define qual é a formação desse sujeito. Pronto, quando você faz, você tem um agente que é diferente do outro. Isso. A gente tem feito experimentos com muitas pessoas criando agentes ao mesmo tempo, conversando juntos, e a gente percebe que cada um agente daquelas pessoas é diferente do outro completamente. Ele se comporta como se fossem 50 pessoas, 1000 pessoas. A gente pode fazer 1 milhão de personagens agora. E eles vão se comportar diferentes uns dos outros. Isso é massa também, Silvio, só te interrompendo. A gente pode fazer usuários sintéticos. Sim. E a partir desses usuários sintéticos, dessa modelagem e tudo mais, a gente fazer simulações de uma ideia de produto, alguma coisa assim. A gente valida primeiro com os usuários sintéticos, vê o que é que tem de interessante para depois a gente testar. Ainda mais radical, a gente pode fazer personas sintéticas que representam classes inteiras de usuários, né? Então, este foi mais um episódio de Stratocast, o podcast de Estratégia.digital e da TDS Company. E nesse QR Code aqui, Sotero vai botar o link de um post no blog de Estratégia sobre como é que você cria assistentes inteligentes ativando espaços semânticos. Isso não é trivial,
mas dentro de Strategia é absolutamente óbvio. Até a próxima.